Hoje eu quero te contar como que eu consegui sair do fundo do poço utilizando uma técnica voodoo. Primeiramente, te lembrar como que estava a minha vida antes. Eu estava no fundo do poço, sem dinheiro nem para comer. Muitas e muitas vezes o arroz não dava. Quando eu pagava uma conta de luz, eu não tinha dinheiro para pagar a conta de água. Quando eu tinha dinheiro para pagar a van do meu filho na escola, eu não tinha dinheiro para poder pagar uma conta de internet. E assim foi por muito, muito tempo. Quantas e quantas vezes eu passei por mês com R$ 400. Isso me levava à loucura. Eu cheguei a... E nesse episódio, quando eu realmente tentei fazer isso, eu ainda escutei de uma profissional de saúde que se diz enfermeira, que ela não tinha a menor dó, porque eu tinha feito aquilo porque eu queria. E tudo foi muito, muito difícil. Quando você é pobre, quando você não tem uma perspectiva de vida, porque eu não tinha estudo, eu não tinha uma profissão, né? Apesar de já ter feito um curso de auxiliar de cozinha, eu não consegui uma colocação aqui na minha cidade. Eu não tinha uma oportunidade de emprego, muito menos uma rede de apoio, já que eu tinha uma criança pequena na época. Meu relacionamento não tinha respeito, era totalmente destrutivo e eu vivia um inferno. Para mim, acordar todos os dias era a pior parte. Todos os dias, quando eu acordava, eu pensava, por que eu não essa noite? Era o pensamento que eu tinha todos os dias. Eu não tinha agradecimento com nada, eu não via nada de bom na minha vida. E quando que isso começou a mudar? Quando eu já tinha ido em todo tipo de igreja que você puder imaginar, não tinha me cabido nenhuma delas eu acreditava, nenhuma delas eu me sentia aceita, nenhuma delas eu me sentia assim, eu faço parte desse lugar. Por um tempo, claro que você faz parte, a partir do momento que você dá a sua opinião, você já não é bem-vinda. Então, nenhuma dessas igrejas, que eu fui em de vários tipos de religiões, eu me sentia incluída, eu me sentia que aquilo era para mim. Então, eu tinha R$ 25 e uma conta na Shopee. E aí eu falei, acho que eu vou voltar a tentar ler cartas, porque desde criança que eu já fazia isso. E aí meu marido falou, compra. E eu comprei. E comecei a tirar de graça para as pessoas. Comecei a postar no meu Instagram, faz uma pergunta, a pessoa fazia, eu tirava gratuitamente para ela. Depois comecei a cobrar R$ 20 para poder responder 10 perguntas, ou seja, era praticamente de graça, R$ 2 por pergunta, pensa. E aí eu fui começando a estudar, fiz 1, 2, 3, 4, 5 cursos, melhorei meu relacionamento, que foi uma das minhas prioridades, e comecei com feitiços de dinheiro. Fiz consegui algum resultado, mas muito leve. O resultado que eu realmente pedi naquele primeiro voodoo que eu fiz para mim, de prosperidade, e que eu paguei uma fortuna, porque eu não tinha nenhum dos ingredientes. Então, tudo que eu comprei foi para fazer aquilo. Na época, eu paguei mais de R$ 1.000. E isso, para mim, lembra que eu passava, às vezes, o mês com 400? Foi algo que eu tive que ficar juntando por muito, muito, muito tempo. Quando eu pagava o curso, eu não tinha dinheiro para comprar os materiais. Eu não tinha dinheiro. E o curso não era barato. Então, eu comecei a ter pequenos resultados, comecei a ter clientes, comecei a fazer muitos feitiços e para esses clientes estava certo. Só que para mim, eu sempre me sentia não merecedora. Eu sempre achava assim, como eu não tenho um estudo, então eu nunca vou ser alguém na vida, porque foi isso que eu ouvi o tempo todo. E aí eu descobri que estava doente, descobri que estava com lesões no meu útero e que já tinha mais de 1 ano e elas não cicatrizavam por nada. Eu ia ter que fazer um tratamento que possivelmente estava caminhando para câncer. Aí meu mundo desabou, porque foi a primeira vez na minha vida que eu queria viver e que tudo levava a crer que eu podia estar com o tempo contado. Então, eu comecei a aprender sobre Ho'oponopono, eu comecei a fazer meditação. E quando eu fui fazer o tratamento, 2 dessas lesões, eram 3. 2 já tinham desaparecido completamente. Se eu tivesse continuado, talvez a 3ª lesão também teria se acabado. E isso só com o poder da fé, fazendo rituais, fazendo meditação, fazendo Ho'oponopono.
Lembra que eu falei que tinha feito esse voodoo para prosperidade? Como eu não me sentia merecedora, ele demorou. Ele demorou 1 ano para aquilo que eu realmente pedi acontecer. O que eu mais queria na minha vida. Era aquilo que mais me doía na vida, era não ter um lugar meu, uma casa. Então, até que eu consegui, levou 1 ano. Eu já conseguia outras coisas. Eu já estava tendo uma qualidade de vida muito melhor. Mas a casa, que era o meu sonho, não vinha. E aí eu comecei a pensar, se os meus clientes têm resultado, por que que eu não tenho? Porque quando eu fazia para eles, eu me movia pela fé deles. Eu sabia que eles queriam alguma coisa, por isso e eu consegui. Quando eu comecei a entender que feitiço não é aquilo que você paga, mas sim aquilo que você acredita, que o feitiço não é só amontoar vários ingredientes incríveis que o resultado chega, eu comecei a ter os meus resultados surpreendentes. Quando eu entendi que é melhor você fazer um feitiço de R$25, que no caso é o coletivo, com fé, do que você pagar 600 acreditando que você não merece, eu consegui compreender tudo. O mais importante quando você vai fazer um feitiço, além do profissional que vai fazer, além da técnica que ele vai usar, porque eu tenho que fazer alguma coisa adequada para você, é a sua fé. Feitiço não é fast food, né? Eu sei que muita gente na magia ridicularizou isso. Eu trago seu amor em 7 dias, eu trago seu amor em 20 dias. Isso é mentira. É totalmente mentira. É a mesma coisa quando o cliente vem e fala, você me dá uma garantia de que esse feitiço vai acontecer? A gente não tem garantia sobre nada na nossa vida. Você pode arrancar um dente e morrer. Qual que é a sua garantia? Como que eu vou te garantir que algo vai acontecer se eu não tenho controle sobre isso? Eu não sou uma deusa. Eu sou uma pessoa que ajuda outras pessoas a conseguirem os seus objetivos através de bruxaria. Eu sou uma pessoa que estudou para entender qual que é a forma certa de aumentar a probabilidade de você conseguir seu sonho através da bruxaria. Assim como eu conquistei os meus, que para mim eram totalmente impossíveis. Para uma pessoa que não tinha nada, ter tudo que eu tenho hoje, parecia impossível. Parecia como ganhar na loteria. Sabe como que eu achava que eu poderia ter uma casa própria, fazer as coisas que eu faço hoje? Ou se alguém me desse, se eu encontrasse um marido rico um dia que fosse me dar, ou se eu ganhasse realmente uma loteria. Porque eu não via nenhuma outra perspectiva. E a vida tem muitas oportunidades de fazer você ganhar dinheiro, de fazer você voltar com o seu amor. Às vezes a gente vai fazer um feitiço, o cliente fala, eu quero que fulano me dê X dinheiro para que eu possa viajar. Aí eu falo com o cliente, você não precisa dizer o como é a espiritualidade. Fala apenas, eu quero viajar para X lugar e abre essas portas. Por quê? Porque às vezes tem uma forma muito mais fácil de você conseguir aquilo que você quer. Às vezes não vai ser pela loteria. Às vezes você fala, eu quero que a minha mãe me dê dinheiro para comprar um carro. Às vezes ela não vai te dar.